Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade, seja salvo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Ele é fiel. A sua palavra não cai por terra, não volta para Ele vazia, mas ela cumpre naquele que se apraz. Permaneça na presença do Senhor. Busque a face do Senhor. Busque a justiça de Deus. Fique firme na palavra do Senhor, porque Ele é o teu advogado, o teu juiz e o teu Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado, deixe o seu like, dê o seu joinha. Ele nos ajuda a ter visibilidade, ele nos ajuda para que a obra do Senhor possa propagar aos quatro cantos e que ela possa chegar ao coração do aflito, do cansado, do necessitado, do angustiado, daquelas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, que estão buscando a resposta em Deus. Porque Deus é fiel, querido. Ele não falha, ele não erra. Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Confie no Senhor, busque a sua face e creia que Deus é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação, vou pedir, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso desejo, o objetivo, fazer o ID do Senhor. Pois na palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso desejo, fazer com que a palavra do Senhor alcance vidas e que ela possa entrar no coração daquele que está buscando em Deus a direção, o socorro, a justiça, a presença. E que o Senhor possa falar com você através dessa palavra de uma forma extraordinária, grandemente, para a glória e honra do nome dele. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 11 a seguir, que diz assim: Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes e em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não, assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim,
Os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Louvado seja a palavra do Senhor. Essa passagem, ela é interessante porque é os últimos momentos ali de Israel, aonde ele já estava para falecer. E foi avisado a José que seu pai não estava bem, que o seu pai estava doente, e ele vai então e leva seus 2 filhos para que o seu pai os abençoasse. E segundo a tradição, a bênção da prosperidade, a bênção da multiplicação tinha que vir sobre a vida do primogênito, porque o primogênito era quem tinha o direito da primogenitura, o direito a tudo. Só que Deus, que é a representação de Israel aqui, faz as coisas segundo a sua vontade e o seu querer. Às vezes nós estamos aqui como José, querendo que as coisas sigam de maneira ordenada, certinha, bonitinha, mas Deus tem seus meios e seus métodos de trabalhar. E nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque nós vemos com limitação. Nós vemos o agora, o aqui, o momento, mas Deus já está no nosso futuro. O Senhor sabe todas as coisas. E às vezes Deus fala algo ao nosso coração e nós não entendemos e nós ficamos desnorteados porque queríamos que o Senhor fizesse de tal forma, de tal jeito, mas o Senhor, ele tem sua forma de trabalhar, ele tem seu jeito de trabalhar. E muitas das vezes, quando Deus está em silêncio, nós ficamos com a alma perturbada porque queremos ouvir Deus falar. E é o momento que o Senhor está trabalhando na nossa vida, é o momento que o Senhor está operando, é o momento que o Senhor está preparando o nosso coração e vendo a nossa obediência, e vendo o nosso compromisso, e vendo a nossa responsabilidade para com suas coisas. Porque o Senhor, ele não se afasta, o Senhor, ele não vai para longe, mas ele fica quieto para que as coisas comecem a acontecer à nossa volta, para ver também o que vai dentro do nosso coração, se confiamos nele ou não, se acreditamos nele ou não. José, ele chega com seus filhos diante de Israel e ele põe os filhos na posição correta, na qual Manassés, que é o primogênito, fica propositalmente à mão direita de Israel e Efraim fica à mão esquerda de Israel. Porém, contudo, a direção de Deus era outra. A direção é que a bênção de Israel viesse sobre a vida de Efraim. Porque Deus estava ali declarando através da boca do seu avô que ele seria uma grande nação, que ele seria um povo poderoso, que Manassés seria poderoso também, mas Efraim seria maior, seria mais abençoado. Por quê? Não sei, o Senhor o sabe. Era algo do coração de Deus, era algo que somente o Senhor sabia. E quando José olha para seu pai e vê que ele trançou as mãos, que ele cruzou as mãos, ele tenta desfazer. Quantas vezes nós não estamos fazendo isso com Deus também, querido? Querendo mostrar para Deus que ele está errado, que não é assim que faz, que não é assim que devia estar acontecendo, que não é assim que as coisas deviam estar ocorrendo, que nós estamos segundo os princípios, os propósitos, andando na sua palavra, então que as coisas têm que ser dessa forma, porque nós estamos corretos para com Deus e que as coisas de Deus têm que ser nesse quadrante, nesse quadrado, dessa forma. E nos esquecemos que o Senhor é dono de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso. E que o Senhor pode mudar a situação, que o Senhor pode transformar a situação. Então nós temos que confiar na direção do Espírito Santo para a nossa vida. E quando José tenta com suas mãos tirar a mão do seu pai, a mão direita do seu pai, da cabeça de Efraim, para colocar na cabeça de Manassés,
o seu pai fala para ele: eu sei, meu filho, eu sei das regras, eu sei da conduta, das coisas, como as coisas são. Porém, eu estou e vou fazer assim. Não se preocupe, Manassés será um grande povo, Manassés será abençoado, mas Efraim será um povo maior. Então nós temos que entender, querido, que Deus age como Ele quer, fala como Ele quer, nos guia na sua presença, na sua palavra, da forma que Ele achar melhor. Nós é quem somos dependentes do Senhor, nós é quem precisamos e necessitamos da presença do Senhor, por isso nós temos que ficar na dependência de Deus e com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo para entender que caminho tomar, que direção tomar, que palavra falar, quando se calar, quando abrir a boca e como abrir a boca, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. A nossa vida não nos pertence mais. As nossas emoções e sensações, elas têm que ser domadas, porque nós temos que apresentar diante de Deus e diante dos homens o fruto do Espírito Santo. Nós temos que executar na nossa vida a presença de Deus através da nossa atitude, através das nossas reações, através do nosso parecer. Porque as pessoas que estão à nossa volta, boas ou más, grandes ou pequenas, feias ou belas, fracas ou fortes, elas estão nos observando. E Deus permite. E Deus sabe todas as coisas. Então, algumas situações, adversidades, elas vêm sim. Mas o intuito do inimigo é abalar, é transtornar, é destruir. Mas o intuito de Deus é fazer-nos fortes. É mostrar para o inimigo que nós somos fiéis à sua presença e à sua palavra. É fazer como ele fez com Jó. Quando ele permite as adversidades na vida de Jó, ele fala para o diabo que Jó era um homem íntegro, sincero e reto diante dele e se desviava da aparência do mal. Que esse seja o meu e o teu comportamento todos os dias, para que nós venhamos honrar a Deus. Fácil? Nunca foi. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não temos que querer ou saber ter bom ânimo. Nós temos que buscar viver em bom ânimo em qualquer circunstância e situação. Nós temos que estar prontos para adorar, prontos para glorificar, prontos para nos render aos pés do Senhor, mesmo se estivermos sangrando. Sabe por quê? Porque o Senhor se agrada daquele que se humilha diante dele e resiste o mal, e ele nos fortalece e nos dá vitória contra o inimigo das nossas almas. Porque o Senhor é fiel, querido. O Senhor é tremendo. O Senhor é a nossa justiça e a nossa força. Quando iniciou-se o versículo 11, o que Israel estava dizendo: olha, eu achava que você estava morto, que eu nunca mais te veria sobre a face da terra. E Deus foi tão misericordioso com a minha vida, que não só Ele me permitiu que os meus olhos te voltassem a ver, como eu também pudesse ter nos meus braços a sua descendência, os meus netos. Então nós temos que entender isso, querido, que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e Ele sabe todas as coisas. O tempo de Deus é perfeito. E Deus é perfeitamente capaz de fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Se o momento está estranho, se a situação está diversa, se você não está conseguindo compreender, confie no Senhor. Confie no seu poder, confie na sua palavra. Não confie no que você sabe. Não confie no que você é. Não confie no que você tem. Confia em Deus. Porque Deus é Senhor e soberano. Ele é a tua justiça. Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Deus tremendo, é o Deus forte, é o que vai adiante de ti. E a justiça de Deus permanece e prevalece para todo sempre. E não se esqueça, a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Deus sabe o que faz, como faz e quando faz. Confie no poder da palavra do Senhor. Busque a face do Senhor e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Se renda aos seus pés, busque a sua face e permaneça na sua presença. A tempestade, ela chega,
o barulho das águas, a escuridão da noite, ela chega. Mas o Senhor é Deus que traz bonança também. No meio da tempestade, Jesus entrou no barco dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele não os deixou só. No meio da tempestade, Jesus estava também em uma delas, do barco dos seus discípulos. Eles não estavam só. Você também não está só. Deus está aí, juntinho de ti, perto de ti. Confie nele. Busque a sua presença. Quanto mais você tiver medo, temor, receio, quanto mais as suas emoções estiverem afloradas, dobre-se diante do Senhor, clame por socorro, clame pela sua justiça, clame pela sua presença. E você vai ver o livramento do Deus vivo. E você vai ver o poder daquele que te ama, daquele que te conduz. Porque o Senhor é fiel, querido. Não desvie o seu olhar de Jesus. Olhe para Cristo. E se, por um acaso, você fez como Pedro, por um momento, por um piscar de olhos, você tirou as vistas do Senhor e olhou para a situação, clame, peça socorro. Porque Pedro, quando percebeu que estava afundando, ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus estende a sua mão e o tira das águas e caminha de volta para o barco. Então, confie no Senhor, confie no seu poder e confie na sua promessa. Deus é fiel na sua vida e Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Ele é santo, Ele é poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para o nosso dia de hoje e eu peço ao Senhor que continue te abençoando, te guiando, transformando a sua vida e moldando o seu caráter, porque o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um dia cheio da graça e da presença. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nos ajude a ter visibilidade para alcançar vidas para o reino dos céus. E tenha um dia cheio da graça, do poder e da bênção do Senhor. E não se esqueça, seja você uma bênção. Jesus te ama.